Já nunca teve muita coisa. Mas a maior culpa é minha. Se eu não conquistar aquilo que Deus falou que eu posso conquistar. Se eu não vencer aquilo que Deus falou que eu posso vencer. Porque, irmãos, é bem claro quando Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas eu venci. Estamos em Cristo Jesus, amém? Nós vivemos em Cristo Jesus, amém? Então toda provação que você passa, ela é meramente humana. Qualquer dificuldade que você passa, qualquer dificuldade que eu passo, ela é humana. Seja ela no âmbito espiritual, material, emocional ou físico. A primeira cura que Deus nos dá, irmãos, não é física, é na alma. Uma alma curada, com certeza, ela tem força. Isso traz cura no corpo. Uma alma sarada, ela consegue ter força para levar o seu corpo a andar no caminho um pouquinho mais. Isso é necessário. É necessário você se esforçar. Não, mas eu não tenho força. Irmão de Jesus não é o Pai do bem, nem para que ele venha dizer que eu não cumpri. Ele deixou o Espírito Santo para quando você não tiver mais força, ele te segurar pelas suas mãos e te conduzir. Quando você não puder mais caminhar, ele te segurar no colo e te levar. É necessário. É necessário estar se esforçando. Eu vou dizer para você uma coisa: é pouco. Todo o meu esforço que eu faço para amar a Deus ainda é pouco. Tudo aquilo que eu faço para agradar a Deus ainda é pouco. Sabe por quê? Porque Ele me deu exemplo demais. Não tem como a minha pequenez, a minha limitação conseguir fazer alguma coisa além disso. Porque Deus prometeu para mim a vida eterna. Ele prometeu para mim a salvação. Ele prometeu para mim o melhor desta terra. Ele prometeu para mim viver bem. Irmãos, é necessário nos honrarmos a Deus sempre de todas as coisas. Agora, quer ver como é que se honra a Deus? Quando Jesus diz o segundo mandamento: amar o teu próximo. Irmãos, Jesus diz assim: se eu dou a paz do Senhor para você, dou bom dia para você, que é da minha família de Jesus, que diferença tem? Aqueles que estão lá fora também fazem a mesma coisa. Porque as pessoas vêm de casa, ela passa com a guarda, ela amanhã deu o cinco, ela diz assim: bom dia, vizinho. Não, eu sei como eu estou muito tempo no Japão, eu me senti outra guerra mesmo estando no Brasil. Estou falando com toda sinceridade para vocês. Estou 14 anos, 13 anos e pouco no Japão, e lá quando você passa por uma pessoa, você não precisa conhecê-la. Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer lugar que você vai, existe isso. Irmãos, comece a fazer a diferença. Você acorda pela manhã, a pessoa que você não conhece, não precisa conhecer. Fala para ela bom dia. Pergunta para ela se ela está tudo bem. Porque isso é a diferença. Isso é você começar a amar o seu próximo, querer saber a dificuldade dele. Talvez a pessoa fale assim: porque você não, tanto tempo passa, você não fez isso. Porque se você tiver algum problema, eu quero orar pela tua vida. Isso você vai conseguir trazer aquela pessoa mais perto de você. E com isso você vai estar mostrando para Deus que você está honrando a Ele, porque você tem amor pelo próximo. E esse amor é que faz a diferença. Irmãos, eu fiquei uma vez com parentes, eu estou terminando, eu fiquei meio espantado com a resposta de uma mulher que era prefeitura. Cheguei para resolver um problema ali, e eu perguntei para ela assim: senhora, qual conselho que a senhora me dá para que eu possa resolver o problema? Sabe qual foi a resposta? Ela disse assim: se vira. Irmão, eu olhei para a cara dela assim, se fosse um outro tempo, eu ia até fazer uma chacota, ia dar uma rodadinha, dar uma viradinha, mas eu não estou vendo aí.
Só para ela assim, sabia que eu gostei muito da sua resposta. Muito boa a sua resposta. Ouça essa minha palavra. Na hora, deu entendimento na mente dela. Ela, não, então você abre o processo, vai ali, fala ali, faz isso, tudo. A diferença não é a pessoa, a diferença é como que você reage segundo a situação que você vive com a pessoa. Como que você vai amar aquela pessoa? Ela carece de Cristo, ela carece do amor. Por isso que ela não tem palavras melhores para responder. Quando a pessoa não tem o que responder, ela é assim. Quando a pessoa não tem argumento, ela é assim. Mas nós não somos mais assim também. Amém? Porque Deus nos deu a diferença. E é isso que nós precisamos amar a nosso próximo. Porque esse é o segundo maior mandamento que nós temos. Porque se você está honrando a Deus, você vai ter misericórdia do próximo. Você vai ter compaixão do próximo. Porque ele não tem o que você já tem. Ele não tem aquilo que você já tem. Você não tem que tratar de igualdade, porque ele não tem aquilo que você tem. Então você tem que ter misericórdia, tem que ter compaixão, tem que ter amor. E é isso que Jesus disse. Para finalizar, quando Jesus disse àquele escriba, respondeu bem, e ele disse assim: está próximo o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus, segundo a oração do Pai Nosso, Jesus ele falou bem claro: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade. Mas algo que me chama muita atenção, que Jesus ele nos disse primeiro no céu e depois na terra. A ordem, segundo o que escreveu Mateus, seja feita a tua vontade, assim na terra. Onde eu e você estamos vivendo? Na terra. Aonde eu e você estamos sendo representante legal do reino de Deus, na terra. Mas a vontade de Deus, para ser executada na terra, ela tem que encontrar pessoas que tenham vontade de honrar a Ele, pela sua vontade. É necessário que a vontade de Deus seja executada na terra pela sua vida. Porque lembre-se de uma coisa: eu e você não temos aquilo que os anjos têm. No entanto, os anjos gostariam de fazer aquilo que eu e você temos condições de fazer. De honrar a Deus, de todas as coisas na terra. E aqui na terra, que você vai honrar a Deus. Porque Jesus ele disse: já fiz a tua vontade na terra, assim também como no céu. No céu, os anjos honram ao Senhor. Os anjos honram ao Senhor. E nós também devemos honrar ao Senhor. Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo aquilo que nós temos. Honre a Deus assim. Honre a Ele. E você verá o benefício que é honrar a Deus. Porque aí você verá o reino de Deus. Foi o que Jesus disse. Pai, Espírito, e eu não quero dizer para essa igreja. Eu não sei a sua dificuldade. Vamos colocar aqui, né? Posso falar? Eu não sei a sua dificuldade. Eu não sei como você está honrando a Deus. Mas eu gostaria de orar por você. Como sacerdote e profeta na casa do Senhor, eu quero lançar uma palavra profética sobre a tua vida. Eu gostaria que você desse um passo, se esforçasse a sair do seu lugar de importante. Por que se esforçar? Porque existe uma concepção muito séria. Quando um pregador
independente de quem seja, chama o povo para receber uma oração. A primeira é achar que não é necessário. A segunda, achar que, pelas circunstâncias que está vivendo, não necessita. Irmãos, eu necessito. Todos os cultos. Eu não tenho uma oportunidade. Irmãos, eu vou lá na frente. Sabe por quê? Porque eu tenho que estar me esforçando sempre. Não é pela minha força. Não é pela minha vontade. Porque eu sei de uma coisa. Quando há uma oração, se quebra-se as cadeias. Quando há uma oração, se quebra-se o jugo. Quando há uma oração, irmão, saiba de uma coisa. Eu não preciso ver, eu preciso crer que nos reino espiritual algo está acontecendo. E a favor daqueles que tomam uma decisão. Então vocês tomaram uma decisão de vir aqui. E eu quero nessa noite pedir ao Pai, como filho, e vocês como meus irmãos, que Ele possa olhar para a nossa necessidade